queria criticar um mestre, criticar um professor, né? No nosso caso, um pastor, se fosse numa igreja católica, um padre, se fosse numa comunidade judaica, uma sinagoga, um rabino, você poderia criticar o mestre a partir do que faz os seus alunos. Então, os fariseus, algumas pessoas, chegam perto de Jesus e perguntam: por que os seus discípulos não são tão espirituais assim? Por que eles não jejuam? Por que eles não são pessoas que, digamos assim, tenham hábitos religiosamente corretos, espirituais? Por que eles não são como nós? Afinal de contas, os fariseus jejuavam 2 vezes por semana. E eles tinham muito orgulho disso. Eles iam às sinagogas, eles iam às praças públicas e pela feição do seu rosto, pela tristeza, eles davam a entender publicamente que eles estavam jejuando, eles faziam orações em praças públicas, né? Então, o pessoal aqui está perguntando para Jesus, por que seus discípulos não jejuam? E Jesus responde uma coisa que, com a sabedoria dele, ele fala assim, por acaso os convidados de um casamento jejuam enquanto festejam com o noivo? A lógica aqui é, obviamente, a do casamento, mas é também falar de uma relação que existe no Antigo Testamento. Deus, no Antigo Testamento, se coloca numa relação com o povo de Israel como o marido e o povo de Israel como a sua noiva. A lógica do que Jesus está dizendo aqui é que, assim como Deus, no Antigo Testamento, tinha uma noiva, que era o povo de Israel, Jesus também, digamos assim, tem uma noiva, que são os seus discípulos. E que lá na frente o apóstolo Paulo vai chamar de sua igreja. Essa expressão da igreja como uma noiva de Cristo aparece várias e várias vezes. E Jesus fala, por acaso os convidados de um casamento jejuam enquanto estão na festa? Afinal de contas, por que jejuar enquanto o noivo, enquanto Jesus, enquanto aquele que traz a alegria, a festa para as pessoas, está no meio de vocês? E aí Jesus, então, ele diz o seguinte, um dia, porém, o noivo lhe será tirado, como é o que acontece na crucificação e depois na ressurreição e na ascensão. E então, aí sim eles jejuarão. O que Jesus está dizendo é que naquele momento, eles estão celebrando uma das coisas mais extraordinárias da história. O reino de Deus havia chegado. A mensagem do reino de Deus estava ali, permeando a conversa. E não só a mensagem, como os sinais concretos do reino de Deus estava presente na vida daqueles discípulos. Eles estavam vendo o cego enxergando, eles estavam vendo o coxo, a pessoa que era paraplégica, tetraplégica, voltando a ter movimentos. Eles estavam vendo mortos ressuscitando. Eles estavam vendo comida se multiplicando. Então, eles estão vendo sinais concretos do reino de Deus. E como lá na primeira pregação eu falei, o reino de Deus é o fim bom da história. O reino de Deus é o momento em que Deus coloca todas as coisas debaixo do seu governo e esse mundo de Deus está em estado de shalom, estado de equilíbrio de todas as coisas para todas as pessoas. Eles estão experimentando isso. Mas Jesus fala que haverá um momento em que o noivo vai ser tirado, que é ele mesmo, e aí sim eles vão ter que jejuar. Aí no verso 21, Jesus vai começar uma história, uma parábola, um conto, fazendo duas afirmações com a mesma mensagem. Ele diz, além disso, ninguém remendaria uma roupa velha usando um pano novo. O pano novo encolheria a roupa velha e a rasgaria, deixando um buraco ainda maior. Essa é a primeira afirmação. Não dá para colocar tecido novo com pano velho. Não dá para misturar essas coisas. E aí ele faz uma outra afirmação para reforçar a primeira ideia, como é típico dos judeus. Eles sempre fazem duas afirmações semelhantes para reforçar uma única ideia. E ele diz, e ninguém colocaria vinho novo em velhos recipientes de couro. Naquele tempo de Jesus, como que eram guardados os vinhos?
não eram em garrafas. A gente, às vezes, vê filmes, né? E imagina que os vinhos, as bebidas, eram guardadas em garrafas. Geralmente eram tonéis de madeira ou de barro, ou, se não, eles usavam couro de animal para preservar o vinho. E com isso, quanto mais tempo um vinho ficasse no couro de animal, porque o vinho fermenta, mais ele forçaria aquele couro e ele teria que ceder. Então, o que Jesus está dizendo é que se você pega um vinho novo e coloca num couro que já foi estendido, já foi esgaçado, provavelmente, quando esse vinho novo começar a fermentar, ele vai romper aquilo e você vai perder tanto o recipiente como também o vinho. Ou, num ditado popular aqui do nosso país, você vai jogar a criança, a bacia e a água, tudo fora, você vai perder tudo. E aí Jesus fala, ninguém colocaria vinho novo em velhos recipientes de couro. O vinho os arrebentaria e tanto o vinho como os recipientes se estragariam. Vinho novo precisa de recipientes novos. Essa palavra aqui, e é como Jesus termina essa história, ela é muito importante. Vinho novo precisa de recipiente novo. O que significa dizer que existem coisas na vida, e existem coisas na nossa vida, que não dá mais para renovar. Tem coisas na vida que não dá para refazer, repintar, reformar. Tem coisas que você vai ter que começar de novo. Começar do zero. E começar do zero é muito desafiador. Jesus está dizendo para esse povo aqui que não dá para entender o que ele está pregando, o que ele está fazendo com a cabeça do mundo antigo. Ele está dizendo que tem coisas na vida que a gente precisa realmente experimentar coisas absolutamente novas. Não é remendo, não é reutilizar coisas que já existem, é experimentar uma coisa exclusivamente nova. E aí eu li uma frase de um jornalista e dramaturgo gaúcho, chamado Caio Fernando Abreu, que ele diz o seguinte: se não brilha mais, não insista. Lâmpada queimada não se arruma, se troca. Ele é muito direto nos textos dele, e eu gostei dessa ideia. Lâmpada queimada não se arruma, se troca. Porque tem coisas que, se a gente tentar refazer, a gente piora. Ou a gente vai ficar vivendo naquele ambiente só fazendo remendos, ao invés de dizer, cara, vou começar tudo de novo. Vou começar tudo do zero. O problema é a tradição. O problema é a história. O problema, muitas das vezes, para a gente começar uma coisa exclusivamente nova, é o passado que a gente carrega nas costas. Como diz a música da Elis Regina, é você que ama o passado e não vê que o novo sempre vem. Essa ideia de que o novo sempre vem é porque, de fato, na vida, quem ama demais o passado não consegue se libertar para viver coisas novas. A vida, ela tem um imperativo. O imperativo da vida é que tudo vai passar. Absolutamente tudo. Tudo vai recomeçar. Sempre há um dia novo para a gente. Mas quando a nossa cabeça ela fica presa às velhas táticas, às velhas formas, às velhas coisas, a gente não consegue se renovar. Uma coisa muito difícil na vida é uma pessoa mudar. É muito difícil. É muito difícil porque, para alguém mudar, as entranhas dela vão ter que mudar. As células do corpo dela vão ter que mudar. As sinapses neurais vão ter que mudar. Uma mudança profunda, ela implica todo o ser da pessoa. Isso, por exemplo, a psicanálise dizia no início do século XX, hoje as neurociências têm comprovado que uma mudança real, genuína, é muito difícil. É fácil a gente mudar de roupa, é fácil a gente mudar de estilo, é até fácil a gente mudar alguns hábitos de vida. Mas mudar coisas estruturantes dentro da gente é muito desafiador. Mudar coisas que a gente já está habituado, que vai, digamos assim, no hábito, no sangue,
que a gente, sem perceber, faz, sem perceber, repete, sem perceber, a gente está tão habituado com aquilo que a gente simplesmente faz e não percebe. Então, o que eu estou dizendo é que, para a gente realmente passar por um processo de mudança profundo, essas coisas têm que entrar dentro de nós de maneira muito profunda. É quase que criar novas raízes. É quase você dizer para uma árvore que ela tem que se enraizar de novo. É quase que você dizer que para um ser humano, como disse Jesus, você tem que nascer de novo, novamente. É muito difícil mudanças. É muito desafiador mudanças. Empresas muito bem estruturadas e que perderam o time da história têm dificuldade de mudança. Igrejas históricas, por exemplo, no mundo todo, passam por um arrefecimento muito forte. Metodistas, presbiterianas, batistas, todas essas igrejas, porque não mudaram, elas sofrem um arrefecimento, perda de membros e muitos prédios estão sendo vendidos. Semana passada, um amigo meu, o Gustavo, ele foi aos Estados Unidos e ele estava mostrando aonde John Wesley foi, né, pregar na Geórgia, e aí tem a estátua lá de John Wesley, que foi um grande avivalista, um grande pregador e ganhou muita gente, que é o fundador do movimento metodista. E aí, ao lado, a igreja que foi fundada ali está nem à venda, já foi comprada e vai virar um edifício residencial. O que lá no passado foi um grande movimento de avivamento, hoje se tornou um edifício comercial. Para a gente perceber como que não se adaptar às novas realidades, ao novo mundo, só coloca a gente no passado e faz a gente perder o rumo da história. Não tem como, a vida é um trem que anda e que não dá ré, e que não espera a gente. E se a gente não se adaptar rapidamente às coisas, às novidades e à realidade, ela simplesmente nos atropela, goste a gente ou não. Então, o que Jesus está dizendo aqui é que aquela geração inteira precisava passar por uma metamorfose. A melhor analogia de metamorfose é da borboleta, que é uma lagarta, passa por um tempo no casulo, até que ela sai completamente nova. É a mesma, mas completamente transformada. Completamente, absolutamente nova. Essa é, talvez, uma das coisas mais profundas que possam acontecer na nossa existência. É a gente ter a coragem de abrir mão de quem a gente já foi um dia para ser uma pessoa completamente nova. É muito desafiador para o adolescente virar adulto, para a criança virar adolescente. Essas rupturas da vida geram lutos muito doídos. Por isso que, muitas das vezes, a gente vai carregando para a vida adulta coisas da criança, do adolescente, do jovem, coisas que a gente quer manter, só que, bom, será que dá? Será que funciona? Né? Então, essas rupturas são necessárias. E o que Jesus está propondo é algo novo. O conflito dele com a religião judaica é porque não dá para ser judeu, não dá para abraçar a religião de Israel, não dá para abraçar as leis de Moisés, do jeito que eles estavam, sem para compreender o evangelho. Não dá para ter as duas coisas. Por isso que a mensagem de Jesus começa dizendo: metanoia. Abram a cabeça de vocês. Expandam a mente de vocês, que o que eu vou pregar agora, o que eu vou ensinar para vocês, é alguma coisa que vocês não conhecem. Vocês não sabem o que eu estou falando. Por isso que vocês precisam expandir a mente de vocês. Pano novo em tecido velho dá problema. Vinho novo em odre velho também dá problema. E qual o problema? Não consegue sustentar aquilo. Você bota um vinho novo em odre velho, o odre velho não sustenta, ele rompe, ele quebra, ele racha, ele não dá conta. É muito difícil mudar de vida. É muito difícil mudar de hábitos, porque você vai ter que ser novo e se reprogramar de dentro para fora. Quer ver uma coisa? Você muda o teu ritmo de trabalho. Começa a ter que acordar mais cedo, trabalhar mais intensamente, às vezes dormir mais tarde, ter que pegar coisas novas, e você fala: cara, eu nunca experimentei isso aqui.
Pesa no começo? Pesa. Mas depois, dentro de você, você acomoda ou você rompe igual um odre velho. Por isso que não dá para viver coisas novas de verdade, receber coisas novas de Deus, tendo a cabeça antiga. Às vezes, Deus permite que a gente passe por processos na vida, por coisas na vida, que para você experimentar coisas novas que Ele pode te dar, você tem que ser novo. Se Deus desse a terra prometida ao povo de Israel antes dele purificar esse povo, talvez seria pior do que foi. Antes de Davi governar sobre Jerusalém, sobre o território de Israel, ele passou por muita coisa. E o que significa dizer que, às vezes, Deus nos permite entrar em processos para ver se a gente consegue renovar a nossa cabeça, renovar o nosso coração, para ver se a gente consegue realmente absorver coisas novas que Ele tem para nós. A Bíblia é um livro que fala que Deus tem coisas novas para a gente. O profeta Isaías fala, eis que faço novas todas as coisas. A Bíblia é um livro de muitas novidades. A Bíblia é um livro de esperança. A Bíblia é um livro de futuro. A Bíblia é um livro de fé. A gente que, às vezes, vê a vida um pouco estagnada porque nos falta fé, nos falta esperança, nos falta coragem, nos falta atravessar o medo, nos falta algumas coisas que a gente só consegue fazer se o nosso coração realmente estiver perto de Deus. Não dá para colocar vinho novo em odre velho. Não dá para você ser a mesma pessoa achando que vai viver coisas novas. Não dá. Isso não acontece. Deus nunca faz um milagre, para eu pegar uma frase da minha primeira pregação aqui, sem antes nos implicar na nossa história. Nunca. Deus nunca faz milagres sem antes nos participar do nosso processo. Deus nunca nos salva sem antes nos colocar como participantes do nosso próprio resgate. Vai no Alcoólicos Anônimos. Tem um monte de gente que já orou pedindo milagre a Deus. Sabe o que acontece? Se ele não participar do seu próprio resgate, ele nunca vai ver esse milagre acontecer. É simples. Deus nunca faz um milagre que não nos participa dele. Então, quando a gente pensa em mudança, a gente sempre fica pensando em Deus, faz um milagre aí por mim. Age em meu favor. Faz uma coisa na minha história. Faz alguma coisa na minha vida. Bom, se você não pegar a sua vida nas suas mãos e dizer, Senhor, eu quero fazer isso contigo, mas você estiver disposto e coragem de mudar algumas coisas, aí você vai começar a experimentar milagres de verdade na sua história, na sua vida. Por isso que Jesus não está propondo para esses discípulos aqui um judaísmo melhorado, tipo, agora nós somos judeus 2.0. Ele não está propondo uma melhora, uma reforma. Jesus não é um reformista. Jesus está propondo algo absolutamente novo. É vinho novo em odre novo. De outro modo, não funciona. É vida nova de um novo jeito de viver. Precisa mudar a cabeça. Por isso que, quando eu prego o evangelho, eu digo para todo mundo, eu não estou pregando religião para ninguém. Às vezes chega gente perto de mim e fala assim, o que você acha de tal religião, de tal religião? Eu falo, é tudo a mesma coisa. Muda o nome do sacerdote, muda o tipo de sacrifício, muda o tipo de rito, muda o tipo de divindade, mas a lógica sistêmica da religião é a mesma. Por isso que Mircea Eliade disse que religião é um conjunto de ritos e mitos, tabus, a respeito da nossa relação com seres superiores e anteriores, com os quais a gente estabelece uma relação de obrigações e dependências. Literalmente o que diz Mircea Eliade. O que significa dizer que religião é tudo a mesma coisa. Jesus não está ali para melhorar o judaísmo, pegar coisas do judaísmo que ficaram mal resolvidas, adaptar e falar, agora vivam assim. Jesus está ali para dizer o seguinte, vocês não entenderam nada sobre quem Deus é. A cabeça de vocês precisa passar por uma expansão. Ela precisa largar, ela precisa ampliar do jeito que vocês pensam. Vocês não estão entendendo quem Deus é. Não uma religião melhorada.
é um novo modo de vida segundo o Evangelho de Jesus. Por isso que o Evangelho não é uma mudança, uma melhoria, ele é uma coisa absolutamente nova. Nova. Ele muda a estrutura da nossa relação com a vida. Ele muda a nossa estrutura com a relação uns com os outros, com a família e com todo mundo. Eu tenho clareza e posso perceber que em todos esses anos que eu vou caminhando com Jesus, a minha mente foi passando por mudanças muito profundas. Lendo pessoas, ouvindo gente boa, aprendendo com outras pessoas, para que a minha cabeça fosse se expandindo, 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 até que eu fosse aprendendo do Evangelho. Até que o Evangelho começasse a criar raízes dentro do meu coração. Porque o Evangelho não é uma coisa que me faz acreditar numa religião correta e melhorada. Me faz viver de maneira completamente nova. Absolutamente nova. Ele me faz enxergar a vida, os meus valores, a minha percepção da realidade, a minha percepção do outro, a maneira como eu trabalho, a maneira como eu me relaciono, a maneira como eu cuido de mim, eu cuido do meu próximo, eu cuido da minha cabeça, é absolutamente impactado pelo Evangelho. Então, se você quer passar por essa metamorfose, se você entende que você precisa ser uma pessoa nova, eu não estou propondo para você ser uma pessoa melhor. Talvez curso de coaching, uma terapia, vai te ajudar. Mas se você quer ser uma pessoa nova, passar por uma metamorfose de verdade, você precisa de uma experiência pessoal com Deus. Tem gente que acha que as minhas melhorias de vida são todas atribuídas à minha análise pessoal. Eu tive muitos ganhos da análise. Mas as grandes melhorias de vida que eu tive foram por conta das minhas experiências com Deus. Digamos que a análise, para quem teve uma experiência com Deus, é muito boa. E digamos que a análise, para quem não teve uma experiência com Deus, pode passar por uma mudança muito profunda. Mas o resultado não é você ser cristificado. É você só se tornar uma pessoa mais legal. Ser cristificado é, no final das contas, parecer com Jesus. E o que Jesus está propondo aqui é que você precisa ser uma pessoa nova para entender e para absorver, para ser um recipiente dessa coisa nova que ele tem proposto para a gente aqui. Por isso que, se você quer passar por uma metamorfose, você precisa de uma experiência com Deus. Entende o que eu estou falando? Não é uma experiência religiosa. É de uma experiência com Deus. E a experiência com Deus, eu diria que ela produz gente espiritual, ao invés de gente religiosa. É muito chato lidar com religioso. E não acho que religioso é só quem frequenta igreja ou alguma religião. A pessoa pode não frequentar religião nenhuma e a cabeça dela ser profundamente religiosa. Ela fala, acredito em Deus, acredito em um ser superior, ela tem um misticismo, é toda religiosa. Só não tem uma religião, digamos assim, particular, mas é toda religiosa. Mas a cabeça dela não experimenta nada novo, porque é religião e não uma vida espiritual. O que é vida espiritual? É vida de Deus dentro da gente. A nossa relação com Deus não é com um ser que está lá e além. A nossa relação com Deus é um Deus que está entre nós e em nós. O Deus cristão não é um Deus que está distante. O Deus que a Bíblia nos apresenta é um Deus que está entre nós e em nós. Jesus falou que o Espírito Santo viria e ele habitaria em nós. Então, quando eu falo com Deus e quando eu ouço a voz de Deus, eu não ouço a voz de um Deus que está lá e além. Eu ouço um Deus que está entre nós e em nós. Deus fala com a gente. Ele se move entre a gente. Ele interpela. Ele comunica. Ele fala. Por isso que a experiência com Deus produz gente amorosa, ao invés de gente vingativa. Gente, eu não consigo ter e conceber a ideia de que dá para ser cristão e viver com vingança. Não dá.
É gente que fica se vingando de todo mundo e de todos o tempo todo. Não dá para ser cristão e ser vingativo. Nós cristãos trocamos a palavra vingança por perdão. Fomos nós que inventamos essa história. Fomos nós que criamos dentro da narrativa de todas as religiões essa coisa chamada perdão. Qualquer religião, para você ter perdão, você tem que fazer um sacrifício, alguma coisa. Nós cristãos dissemos, não, nós somos perdoados por aquilo que Deus fez por nós em Cristo. E por causa disso, nós devemos oferecer perdão a todas as pessoas. Sabe aquela pessoa que te deixa com raiva da vida? Faz querer você esganar ela? Pois é, você tem que perdoar e não se vingar. Sabe aquela pessoa difícil que você tem que lidar, seja seu pai, sua mãe, seu irmão, seu colega, seja quem for, e você diz o seguinte, cara, eu tenho que perdoar, eu não posso me vingar dessa pessoa. A experiência com Deus produz gente generosa, ao invés de gente egoísta. Olha, eu vou dizer uma coisa, eu não tenho nem mais paciência e nem vontade de andar com gente egoísta. Não tenho. Sinceramente, me perdoem, mas eu não tenho, não. A não ser que seja numa relação onde eu possa, de alguma maneira, impactar aquela pessoa com o evangelho, mas, assim, o nosso mundo é egoísta demais já. A nossa sociedade é egoísta demais. Eu gosto de andar com gente generosa. Gente egoísta, ela vai sugar a tua alma. Ela vai pensar nela o tempo todo. Ela vai parar do teu lado e só falar dos problemas que ela tem para a vida dela. Gente egoísta é egoísta na conversa, é egoísta na amizade, é egoísta no dinheiro, é egoísta em tudo que ela faz. O egoísta, ele vê o mundo do tamanho do seu umbigo. Não tem espaço para mais ninguém na roda da sua convivência. Gente generosa é como um rio largo, assim, é como um mar, é como um oceano. A vida daquela pessoa é abençoadora. Eu conheço gente generosa que nunca pisou numa igreja, e eu conheço gente egoísta que louva a Deus e canta a Deus o tempo todo, mas o coração dela é profundamente egoísta. Eu não suporto essa ideia de conviver com alguém egoísta. Gente egoísta não estende a mão para nada. Gente egoísta não doa o seu tempo para nada. Gente egoísta não doa o seu dinheiro para nada. O mundo é a partir do seu próprio umbigo. Tudo é para ela, eu e mais eu. E se sobrar um espaço, sou eu de novo aí. Egoístas. Por isso que eu tenho uma certa tolerância para tentar ir com a pessoa, andar a segunda milha, mas tem hora que a gente tem que falar igual Jesus para o jovem rico. A Bíblia diz que o jovem rico vai embora, Jesus lamenta e segue o caminho dele. Não dá para a gente gastar o nosso tempo, a nossa energia com todo mundo que só quer falar de si, que não quer participar do seu próprio resgate, não quer se recuperar, ela quer um ouvido, me desculpa a expressão, para virar um pinico dela, para virar um vaso sanitário das lamúrias e questões que ela tem para a vida. Então, o evangelho faz das pessoas mais generosas, mais felizes. O evangelho faz as pessoas perdoadoras e não ressentidas. Faz a pessoa produzir mais vida nesse mundo e menos morte, por exemplo. Faz das pessoas mais esperançosas e menos pessimistas. Gente pessimista é que está sempre vendo a vida pelo aspecto negativo dela. E sabe de uma coisa? Se a gente quiser ver a vida assim, você tem um prato cheio. Abre o jornal, abre a rede social e tu tem tragédia todo dia. Você precisa desses espaços para você. Você precisa, se você quiser viver essa metamorfose, por exemplo, eu vi esses caras de musculação, né, super fortes, falando o seguinte, cara, a melhor coisa para você mudar de vida e começar a malhar, fazer isso tudo, é convivendo com gente que vive esse estilo de vida. Eu falei, acho que eu estou precisando desse negócio aí. É a melhor coisa, né? A melhor coisa para você, por exemplo, gostar mais de coisas boas para a vida é convivendo com gente que faça aquilo. A melhor coisa para você alimentar uma vida de experiências com Deus é vivendo no meio de pessoas que experimentam isso. Que para elas isso é um valor. Que para elas isso é importante. Por isso que eu tenho que dizer para você
que você precisa estar aqui na Viva, aos domingos. Porque esse é o nosso lugar de experiência com Deus. A gente perdeu essa dimensão de que o culto aos domingos, ele é o fim e o início da nossa missão. O que a gente faz aqui não é missão. O que a gente faz aqui é o nosso ato de adoração a Deus. A missão, a vida acontece de segunda, aí se você trabalhar até domingo, de domingo a domingo. Mas a gente precisa parar um momento na nossa semana e dizer o seguinte: eu preciso ter uma experiência com Deus de novo. Porque isso renova o nosso coração para a semana. Não é à toa que nesses 2000 anos de história da igreja, os cristãos se reúnem aos domingos para relembrar uma coisa: a ressurreição de Cristo. Essa mensagem de esperança, essa mensagem de que a vida, ela não termina. Essa mensagem de que a morte não tem a palavra final. É essa mensagem de esperança que nos reanima para voltar para o dia seguinte fazendo as coisas que a gente faz. Então, eu diria que você precisa estar aqui. Por quê? Porque se você topar, eu vou dizer para você, eu vou estar aqui para resistir às nossas regressões à religiosidade, para resistir às nossas regressões ao pessimismo, para resistir à nossa regressão à desesperança, para resistir à nossa regressão a tudo aquilo que produz morte dentro do nosso coração. Eu sou um pregador. Eu sou alguém que, como primeira manifestação de dom, digamos assim, espiritual, foi também profecia, palavra de Deus. Então eu sei muito bem que a palavra de Deus pode entrar no meio de um vale de ossos secos e produzir um exército de gente em pé e viva. Quando a gente não volta para esse lugar, a gente vai passar 2 semanas sem vida para o nosso coração. Esse lugar é único. Repito, esse ambiente aqui, e não é pelo auditório, não é por isso aqui, mas esse ambiente aqui, comunitário, de igreja, é único. O apóstolo Paulo, em Coríntios, diz: Deus está no meio de vós. Igreja. Então, eu estou aqui como um pregador para dizer o seguinte: eu vou ser alguém que vai resistir duramente. Se o Espírito Santo me der fôlego de vida, poder espiritual e capacidade, às nossas regressões todas. Porque o que tem fora daqui para fazer a gente regredir para todas essas coisas é muito forte. Fora de nós, dentro de nós, o mundo inteiro tem mensagens e mensagens e mensagens para fazer você desistir, desanimar, dizer: eu não aguento mais essa vida. Pois é. Mas tem que ter alguém para dizer: não, essa vida vale a pena. A sua vida vale a pena. O que Deus colocou no seu coração vale a pena. A gente não pode abrir mão disso, porque são coisas de Deus para nós. E é na nossa perseverança que a gente consegue alcançar coisas extraordinárias para a vida. Todo mundo que desiste de qualquer coisa que seja, nunca vai ver aquilo realizado. Nunca. Crianças geralmente desistem muito, né? Começa natação, para, começa judô, luta, para, começa a fazer um curso ali, pensa em parar. A regressão dela é muito forte. Mas para a gente crescer na vida, a gente tem que ser persistente, insistente, para que então a gente veja mudanças progressivas, mas toda mudança profunda, ela é dia após dia. Dia após dia, dia após dia. Ela nunca acontece num grande evento. Ninguém vai alugar o Maracanãzinho para falar da sua mudança, da noite para o dia. As coisas acontecem devagar, sistematicamente, ordinariamente, e é assim que a gente muda. Se a gente quiser experimentar essa vida sendo um odre novo, para que Jesus realmente coloque uma vida nova dentro da gente, eu repito, você precisa de uma experiência com Deus. Você precisa. Eu não estou dizendo para você que você pode ter. Eu não estou dizendo para você que você talvez tenha. Eu estou dizendo que você precisa. O que muda o nosso coração não é outra coisa senão isso, uma experiência
pessoal com Deus. Uma coisa é falar, o meu pai crê em Deus, a minha mãe crê em Deus, o meu avô creu em Deus. Outra coisa é dizer, agora eu sei que Deus existe. Não é porque aqui eu sei, mas é porque aqui, no meu coração, eu entendi tudo. Deus existe. E ele se tornou real para mim. Por isso que a palavra experiência é você sair do perímetro. É você ultrapassar os perímetros. A palavra experiência vem do latim, né, experi. É você sair do perímetro. É você ser colocado para fora daquele lugar que você está acostumado. Isso é uma experiência com Deus. Eu não tenho dúvidas de que se você está aqui, se você está sentado aqui, se você gosta de vir aqui, você pode ter vários motivos para isso. Mas se você está aqui e ainda não teve uma experiência com Deus, eu vou dizer, você precisa ter uma experiência com Deus. Você precisa buscar a esse Deus. Se você quer ser um odre novo para absorver o Evangelho, você precisa ter uma experiência com Deus. E comece com a coisa mais simples que você pode fazer. Sabe qual é a coisa mais simples que um ser humano pode fazer? É dizer, Senhor, eu preciso de uma experiência contigo. Me dá essa experiência. Antes de eu dizer assim que eu me converti mesmo, assim, que eu falei, caraca, agora eu acho que Deus está perto de mim, eu passei semanas orando. Semanas, porque eu ouvia um monte de gente falar e ter experiência com Deus, eu falava, eu não estou sentindo essas coisas. Eu orei. Até que um dia, é como se estalasse assim e falava, uau, agora eu entendi tudo. Parece que agora eu acordei daquele sono que eu vivia. Parece que agora eu acordei daquela vida, quase que uma vida de depois do almoço, que tudo fica pesado, tudo fica cansado. Eu falei, uau, agora eu acordei. Então a gente precisa acordar desse sono espiritual. E isso só Deus pode fazer por nós. Mas você pode dizer, Senhor, eu preciso de uma experiência contigo. Agora, talvez você esteja aqui e diga, Herbert, eu já tive uma experiência com Deus. Eu já fui um odre novo e agora eu estou igual esse odre velho que Jesus fala. Que se ele der alguma coisa nova para mim, eu arrebento, eu não consigo segurar mais. Pois é, talvez você precise ser um odre novo também. Você precise passar por essa renovação espiritual no seu coração. Por isso, eu quero terminar a nossa noite aqui orando. Orando com você, orando por você, orando junto. Para que Deus nos dê essa experiência. Para que Deus nos reanime. Anime o nosso coração, a nossa vida, a nossa alma. Porque senão, gente, você vai voltar para a sua semana lidando com a aridez, a sequidão que ela tem para você. A vida, no geral, ela é meio árida, meio seca, com pequenos momentos interessantes. Se você não tiver essa presença que, digamos assim, enche o seu coração no meio daquele dia atribulado que você está vivendo, você fala, meu Deus, que dia horrível. Pois é, isso só quem faz é Deus dentro da gente. Teve um dia que eu tomei uma fechada no trânsito, está gravando, mas depois eu corto. E eu passei num sinal que estava verde e fechou do nada, e o cara gritou comigo, deu um soco no meu carro. Cara, eu pensei assim, vou pegar a primeira pedra na rua e vou matar esse cara. Vontade era essa, literalmente. Eu ia conseguir matar? Não sei também, a vontade era essa. Aí eu respirei fundo e falei, Senhor, meu Deus, eu vou matar esse cara, mas não, vou embora, porque eu tenho horário para chegar no lugar que eu estou indo. Mas a minha vontade era de muita raiva. E eu fiquei praticamente parte do dia com aquela raiva dentro de mim aqui, entulhada no meu coração. Aí eu cheguei lá no meu escritório, no gabinete, né? Eu falei assim, Senhor, eu tô bem não, tô com muita raiva, eu tô meio confusa, minha cabeça não tá boa, me ajuda. E aquela raiva foi dissipando no meu coração, tomei um cafezinho, fui respirar, fui na rua comer um pão de queijo e parece que as coisas se resolveram dentro de mim. Pois é, a gente precisa de Deus para isso. De Deus. Eu queria orar com você, se você puder ficar de pé.
A gente passa boa parte do culto sentado, né? Então, para dar uma alongada no joelho aí. Eu queria que você fizesse junto comigo um movimento muito simples, assim. Se você entende assim, cara, essa palavra acho que foi para mim, eu preciso ter essa experiência com Deus, eu preciso renovar o meu coração. Eu queria que você fizesse uma coisa, colocasse a mão assim no seu peito, né? Enfim, e orasse junto comigo. Senhor Jesus, eu estou aqui com meus irmãos e irmãs, gente querida, gente amada do Senhor. E eu sei que às vezes o nosso coração pode ficar árido, seco, pode ficar como um deserto, Senhor. Mas eu sei que o Teu Espírito Santo, o Deus conosco, o Deus presente entre nós, pode encher o nosso coração de vida mais uma vez, Senhor. E eu peço que o Senhor faça isso nessa noite, agora, Senhor. Enche o nosso coração de esperança, enche o nosso coração de fé, Senhor. Não nos deixe desanimar, Senhor, não nos deixe caídos, prostrados, abatidos, Senhor, mas nos dê vida nova do Senhor, Pai. Nos faça odres novos, tecidos novos, Senhor, para a gente experimentar. E ao partir do pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem Tu és. E ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, preparamos a mesa. Tome o lugar de honra, nós arrumamos a casa, fumamos ela toda, preparamos a mesa. Tome o lugar de honra, nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, preparamos a mesa. Tome o lugar de honra, tome o lugar de honra, tome o lugar de honra, nós arrumamos a casa. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda. Oh, oh, oh. Nós arrumamos a casa,